Boa noite a todos. Muita responsabilidade está aqui, ó, tá ali no tema. Então, esse livro traz para nós uma experiência muito gratificante, que é nós podermos olhar a nossa história pelo retrovisor. Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente o que nos aconteceu. Então, nós estamos compreendendo por que hoje nós estamos aqui reunidos, fazendo uso da palavra. E também, por que não, da nossa responsabilidade como seres encarnados em evolução, não é? Então, o tema de hoje é palavra e responsabilidade, que foi recebido pelo Chico Xavier. Eu identifiquei 3 objetivos nesse capítulo. O primeiro objetivo é como surgiu a comunicação do homem pela palavra. Tema de vasta importância para que possamos compreender o nosso processo evolutivo. O segundo objetivo são as consequências que advieram dessa palavra. Primeiramente, o desenvolvimento moral e a responsabilidade. Portanto, somos responsáveis por aquilo que falamos, porque aprendemos a falar e somos responsáveis por essa fala. E em terceiro, apesar do livro todo mostrar a intervenção dos espíritos superiores, da espiritualidade amiga, esse capítulo parece que é privilegiado. Dos 7 itens, os 6 falam explicitamente dos espíritos superiores e como que eles, através de suas mãos habilidosas, interferiram no nosso processo de desenvolvimento. Desenvolvimento da palavra e desenvolvimento da nossa responsabilidade. Eu trouxe um trecho inicialmente que vai nos mostrar a importância desse processo evolutivo. Tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la como o lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Isso está na Gênesis, no capítulo 11, item 10. Então a gente vê que o nosso corpo é de uma flexibilidade tal para que a espiritualidade pudesse transformá-lo de acordo com o nosso processo evolutivo. Queria aqui inicialmente dizer o seguinte: a Cíntia me indicou posteriormente um texto do livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu já havia lido, mas não me lembrava. Magnífico para essa nossa oportunidade de discussão de hoje. Eu até indico para vocês lerem, tá? Aqui indicado no capítulo, na primeira parte, o capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma. Então, a alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo espiritual. Então, nós estamos viajando em nosso processo de crescimento. Então, como diz Leon Denis, o espírito, na planta, a inteligência dormita. No animal, ela sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vemos por essa transparência a evolução do homem pelos milênios, né? Então,
a plasticidade física e principalmente a sua estrutura mental, o seu cérebro, foi se desenvolvendo por milhares de anos para que o homem pudesse chegar, como nós já temos visto nos capítulos anteriores, né, que essa evolução ocorreu, a chegar ao homem sapiens sapiens, que é exatamente o momento em que o homem vai ser capaz de receber sobre a interferência do mundo espiritual o que nós estamos discutindo hoje, a capacidade da fala, a capacidade da comunicação. Nós vimos no seminário passado, a brilhante exposição da Leila, que o nosso cérebro sofreu transformações profundas para que pudesse, através de todo o aparecimento, todas as transformações neurológicas, que os neurônios pudessem ser capazes de fazer as comunicações através das neuroses e todas as partes do nosso cérebro que estão com especialidades próprias para cada uma das nossas ações. Então, nós vimos o lobo frontal, não é? O lobo parietal, lobo occipital e o temporal. Cada uma dessas áreas cerebrais tem funções específicas para o nosso comportamento, para a nossa mente e também para a nossa fala. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O homem já havia chegado ao nível de desenvolvimento em que seu cérebro já era capaz de produzir pensamentos, de produzir ideias, a fim de que pudesse aparecer posteriormente a comunicação das mesmas, né? Então nós vemos que, como que foi essa preparação? Foi através da própria linguagem animal. O que nos diz André Luiz? Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com semelhantes. E para isso a linguagem surgiu entre os animais sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. Então, essa linguagem já o homem adquiriu no seu estágio de animal. Cada animal recebe um instrumento de comunicação específico. Então, a gente vai ver que, pelo processo de desenvolvimento, os animais também se comunicam, né? O que é a comunicação? A gente hoje, tenho certeza que todos que estão aqui se comunicaram através do WhatsApp, pelo menos a maioria. Hoje nós temos uma comunicação muito rápida, não é? Comunicar é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Então, nós passamos para os nossos companheiros informações que nós detemos através da comunicação. Então, através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a sua vida em sociedade. Aqui nós poderíamos colocar essa figura como todo mundo usando o seu celular. É muito interessante quando a gente vai está no aeroporto ou no local com muitas pessoas, todos estão ligados ao seu aparelhinho, cada um comunicando num determinado lugar. Pior ainda quando a gente está num restaurante em que as 6 pessoas que estão numa mesa, cada um está comunicando com outros e não comunicando com aqueles que estão à sua frente. Chegamos a um ponto de que a comunicação passou a ser um problema em vez de ser uma solução. Comunicação é a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos, informações, modificando mutuamente a sociedade onde estão inseridas. Sem a comunicação, cada um de nós seria um mundo isolado. Tem até aquele ditado, né? Quem não se comunica, se estrumbica, né? De fato, o que é a comunicação? Para que haja comunicação, há necessidade de um emissor, alguém que tem uma informação, um conceito, e através da codificação da linguagem, ele passa
essa informação para o outro, que é o receptor. Esse receptor precisa ter também o código de decodificação para que possa entender. Se alguém estivesse aqui falando em japonês, eu acredito que estaria um ponto de interrogação na cabeça de todos, porque vocês não têm o código, pelo menos eu não tenho, de decodificação do japonês, da linguagem japonesa. Então, o receptor tem que decodificar essa linguagem e a captar aquele conceito que foi transmitido. E existe um processo de reação, que a gente chama também de feedback. Nem sempre a gente tem essa reação. A gente, às vezes, fala com as pessoas e a pessoa não reage. A gente diz assim, o fulano não ouviu, o fulano não entendeu. Só que ele está reagindo dentro do seu próprio cérebro. Ele está elaborando, ele está pensando numa resposta, ou ele está até pensando em não responder. Mas o processo normal é esse aqui que a gente está verificando. E aí vem uma pergunta, se os animais têm também alguma linguagem? Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Eles não têm uma linguagem dessa maneira. Meio, porém, de se comunicar entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Vejam que o homem, no estágio de ser animal, não ao estágio de homem, estava exatamente aqui nesse aspecto. Ele se comunica, ele transmite as ideias, mas não são ideias restritas, que a gente vai ver posteriormente. Isso está na questão 594 do Livro dos Espíritos. E aí é interessante a gente ver que sobre a influência da espiritualidade, que acelera o nosso processo de evolução, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa. Então a gente vê que os répteis se comunicam, né, através do... Eu tinha colocado aqui exatamente a forma que eles se comunicam. Silvos, obrigada, Cíntia. Os silvos. É que aqui eu tinha uma ajuda da memória, mas ela sumiu, ficou aqui no papelzinho. Os batráquios coacham. Através do coachar, eles se comunicam. A gente sabe onde os animais estão e como que eles estão. As aves, através das suas manifestações sonoras, também fazem a comunicação. É muito interessante a gente ver um gavião quando ele está passando rasteiro, o barulho, o som que ele emite. E é interessante também a gente verificar que os primeiros sons que os homens emitiram foram imitando os animais. Foi a forma que eles começaram a se comunicar. E também a gente tem o mimetismo dos batráquios, dos vertebrados, como o camaleão, e dos invertebrados, como a borboleta, que para se defenderem, eles assumem uma cor, uma característica que impede que seja identificado pelos agressores do ambiente. Contudo, à medida que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos. Agora a gente já tem como recurso uma manifestação de um sentimento do próprio animal. Por exemplo, quando a galinha chama os seus pintinhos, ela faz um barulho. Quando ela está acuada, quando ela está com medo, ela faz um barulho diferente, né? Ela produz interjeições diferentes. Quando ela chama, ela vai acolher já os pintinhos para dormir, ela tem um outro barulho. Então, para cada movimento, para cada situação, o animal passa também a ter usar um fonema, uma linguagem específica, assim como o lobo, quando chama, uiva à noite, né? A gente tem até a história do lobo da meia-noite, que se transforma, né? O lobisomem, ele uivando, chamando os seus companheiros. E o cavalo, que é um dos animais que também tem a capacidade muito grande de comunicação, ele relincha de acordo com a alegria dele, a braveza, a revolta que ele está sentindo.
E nada mais como o animal amigo do homem, considerado animal do homem, o cachorro, que quase chega a falar, né? Abanando o rabo, mostrando áreas de tristeza, latindo de formas diferentes, mostrando o sentimento que vai dentro de si àqueles que o acolhem, àqueles com a qual ele está convivendo. E o homem, além de ter todas essas características, o homem se comunica também através das pinturas rupestres, que é um tipo de arte também para trocar ideias, demonstrar sentimento e preocupações cotidianas. O que o homem fazia? Ao colocar uma figura, uma arte rupestre, ele indicava que aquela região tinha animais, que ali era perigoso. Então, era uma forma do homem se comunicar. Quando a gente olha a criança, né, o bebê, a gente verifica que o bebê reproduz todas essas etapas que nós estamos discutindo aqui. Ele primeiro balbucia, ele indica com o dedinho as expressões faciais, como que ele está se sentindo. Então, nesse período, o homem estava no processo exatamente como a criança, nosso bebê, ocorre com o nosso bebê nas suas manifestações linguísticas, né? E aí vem as intervenções espirituais. Essas intervenções são propostas diretas para a mudança na evolução do homem. Então, o que nos diz André Luiz? Atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais, recebendo dos instrutores do espírito intervenções nos petrechos da fonação. Inicia-se assim um novo ciclo de progresso. Queria ler aqui o que o Leon Denis fala sobre isso, mais ou menos. Ele diz o seguinte: a essência psíquica vem comunicar às formas animais evoluídas o sopro de uma nova vida. Vai criar para a manifestação da inteligência um órgão até então desconhecido, a palavra. Elemento poderoso de toda a vida social, um verbo aparecerá e, ao mesmo tempo, a alma encarnada conservará, mediante seu invólucro fluídico, a possibilidade de entrar em relações com o meio de onde saiu. Então, é através dessas intervenções que os espíritos vão transformando o corpo humano em possibilidades de fala, de utilização da palavra. E o primeiro órgão que eles vão trabalhar, porque a gente tem que lembrar que a mente humana, o cérebro já está preparado para a aquisição da fala, da palavra. Então, a laringe vai ser o órgão principal da linguagem, sob as mãos sábias dos condutores espirituais. Ela sofreu, através dos séculos, grandes transformações, principalmente na simetria dos músculos, visando a produção fisiológica da fala. Então, a gente vê que, naquele período, a reencarnação, os homens viviam pouco tempo, né? Então, a reencarnação era muito rápida. Em cada momento, cada período, o homem recebia o espírito, o corpo espiritual recebia transformações que iriam influenciar no aparecimento dos órgãos necessários para a fala. Em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa ciliada que se destina ao trabalho de lançamento do som e que verte pelos estreitamentos, transformando-se em pavimentosa estratificada na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Então, essas transformações foram feitas na laringe para que o homem pudesse emitir o som, emitir a palavra. No entanto, antes da laringe, grandes mudanças ocorreram. A posição da língua, se a gente olhar o animal, né, com a cabeça e na horizontal com o corpo,
ele não seria capaz de falar, de emitir a palavra. Então, essas mudanças, a posição da língua, foi necessária para que houvesse a possibilidade da fala. A mudança da mandíbula, o aparecimento do ocioide. O ocioide é o que vai estruturar, vai segurar a língua para que a pessoa possa emitir a palavra. Essa palavra, essa necessidade também surge pelo próprio comportamento do homem. Porque o homem, na medida que ele começa a produzir os apetrechos de luta, de ataque ao meio ambiente, a lança, por exemplo, a própria pedra, ele precisa ficar com as mãos livres para poder atuar em relação ao objeto que ele está adquirindo. Então, a mímica é um elemento difícil para ele continuar utilizando. Então, essa necessidade também vai fazer com que haja a impulsão para a fala, né? A laringe também vai se estruturando junto com a traqueia e a faringe. E aí a gente verifica que os músculos, principalmente da laringe, evoluíram para prestar as funções de proteção das vias aéreas, respiração e fonação. Então, a laringe não tem só a função na fonação, ela também protege as vias aéreas. Como? Na função de proteção, a estimulação da mucosa das vias superiores dispara o reflexo da tosse ou espirro, os quais envolvem aduções e abduções sucessivas e rápidas da glote. Aduções e abduções são a abertura e fechamento, sobe e desce, né? O fluxo de ar em velocidade limpa a via aérea. Graças a Deus a gente pode tossir, pode espirrar. Em algumas espécies, a humana inclusive, a glote se fecha para a deglutição a fim de proteger a traqueia. Gente, tudo isso são funções que vão sendo adquiridas com as mudanças da musculatura para que o homem pudesse finalmente, na função também da respiração, o músculo cricotiteronoideo posterior contrai e abre a glote. E finalmente a função fonatória. É a mais recente e exige controle muscular ainda maior. Ao estudar isso daqui, eu fiquei pensando no nosso corpo, que mudanças estão ocorrendo para que a gente possa estar evoluindo. Nós discutimos isso na semana passada, a glândula pineal, né? Possivelmente seja nessa região que grandes transformações estão sendo feitas para a gente daqui a pouco não precisar se comunicar pela palavra, mas sim pelo pensamento, somente pelo pensamento. Eu trouxe essa lâmina aqui apenas para a gente verificar a complexidade que nós podemos falar. Então, nós temos os músculos, o vermelhinho, cor de rosa são os músculos, que vão possibilitar todo o movimento das cordas vocais, abrindo e fechando, os movimentos necessários para a respiração, os movimentos necessários para a fonação. Então, ninguém vai discutir os nomes, etc. e tal. É importante a gente compreender que essas alterações todas ocorreram para que a gente pudesse estar falando hoje. Então, todos os músculos são pares, exceto o aritenoide, que é exatamente esse aqui. Os quais asseguram as funções da glote vocal e formam a abóbada, onde a pressão do ar pode separar as cordas vocais, produzindo o som. Então, esses músculos é que vão dar essas possibilidades à nossa fala. E aqui também eu trouxe uma mostrando para vocês as cordas vocais, como elas se colocam na respiração, abertas, para que o ar possa passar normalmente, e na fonação, fechada, sofrendo a impulsão do ar e da mente que vai estar produzindo o movimento adequado para que possamos falar. Aqui a gente está falando, parece um processo muito tranquilo, né? Mas a gente vê a dificuldade de uma criança quando começa a falar.
ela tem que ficar consciente do que está falando, faz por imitação, erra. É como nós quando aprendemos a falar uma língua estrangeira. Algumas línguas são mais guturais, outras são mais nasais, e a gente tem que fazer todo o movimento, toda uma dificuldade de controle das nossas cordas vocais para que a gente possa emitir os sons adequados. E, finalmente, além das ações das cordas vocais, a laringe revela no pescoço movimentos de ascensão e descensão, elevando-se na inspiração e na deglutição, e baixando na inspiração, na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo como um perfeito instrumento de efeitos musicais. Tem alguns elementos ainda que seria talvez importante a gente colocar. Que são exatamente... Eu vou falar mais para frente. E aí, a partir da possibilidade da estrutura fisiológica e anatômica, o homem adquire o mecanismo da fala. E aí, com extremo carinho, de vagarosa confecção, eles falam até com as mãos habilidosas, os técnicos da espiritualidade superior continuam as modificações no caminho da fisiologia da fala. E aqui a gente vai ter uma transparência mostrando o que a laringe, com todos os seus elementos, que vão propiciar a capacidade da palavra. Então, os espíritos superiores confeccionaram a cricoide, junto à cricoide, um anel que pudesse fazer a ligação da traqueia à laringe. E sobre esse anel vão se apoiar exatamente as cartilagens superiores. E aqui a gente tem as cordas vocais, não é? O osso hioide, que nos possibilita, apoiando a musculatura da língua, nos possibilita a capacidade da fala. Então, nós temos aqui uma estrutura específica que vai nos possibilitar a fala, a capacidade de articulação dos nossos pensamentos, da emissão dos nossos pensamentos. Aqui é uma outra transparência que vai mostrar exatamente a presença do osso hioide e da corda vocal. O osso hioide aqui na base da língua e as cordas vocais na laringe, possibilitando o pronunciamento dos sons adequados. Então, nós vemos que toda uma estrutura é necessária, além da laringe, os lábios, os dentes, as próprias palavras nasais. Então, toda uma estrutura é preparada para que a gente possa usar o processo de fonação. Então, aqui nós temos a fisiologia da voz, além dos pulmões, porque o ar, ao sair, nós precisamos utilizar o diafragma para impulsionar o nosso pulmão. O ar, ao sair, passa pela laringe, provocando o processo de fonação. E a nossa boca, o nariz, vão possibilitar a articulação para que esse som possa ser emitido. E aí surge a linguagem convencional. Aprende então o homem, isso aqui é André Luiz falando nesse livro que nós estamos estudando, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras, provinda da mente, a força que impulsiona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo pulmões e traqueia como um fole, e fazendo ressoar o som na laringe e na boca, que exprimem também cavidades supraglóticas para a criação da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva por ele adquirida na longa viagem no reino animal. Então, o homem já tinha essa capacidade da mímica e dos fonemas. Agora ele vai, através
dessa fala, dessa emissão de som, produzir elementos mais complexos, mais difíceis. Então, o modo natural de se exprimir por gestos e atitudes silenciosos, através dos quais demonstra suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluídico-magnéticas de natureza destrutiva e construtiva, o homem superpõe, então superpõe à criatura humana os valores do verbo articulado, com que acrisola as manifestações mais íntimas. Então ele agora vai poder transmitir aqueles sentimentos mais profundos que ele tem, habilitando-se a recolher por intermédio de sinais de sinalética especial na escala dos sons, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda, e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência que lhe outorgará o estado de alegria maior, ante as perspectivas da cultura que a vida lhe responde às indagações. Então a gente vê aqui que o homem, a partir dessa possibilidade, ele já através da mímica e dos fonemas, ele transmitia os sentimentos que tinha. Só que agora ele vai poder articular melhor esses sentimentos e vai poder trocar, junto com os outros, essas impressões com as quais ele convive, né? E para isso ele vai aprendendo a se educar. Por quê? Ao aprender os sinais são processos, né, de aprendizagem. Então a gente sabe que as tribos primitivas da Etiópia, por exemplo, eles têm 11 fonemas só. À medida que a língua foi evoluindo, nós temos civilizações com 46 línguas, com 46 fonemas diferenciados. Então, isso tudo foi criação, né, do homem através dos sinais que ele mesmo foi construindo. Então, eu trouxe também essas duas transparências aqui para a gente ver que, a nível do nosso cérebro, quais são as funções que o cérebro está realizando exatamente em cima dessa capacidade nossa de fala. Então, os processos mentais da fala envolvem dois estágios principais. O primeiro é a formação dos pensamentos, que serão expressos, bem como a escolha das palavras a serem usadas. O nosso pensamento, quando nós pensamos, nós temos que decidir como que a gente vai expressar esse pensamento. Então, nós temos que usar as palavras adequadas. Isso, para nós, hoje, parece um processo automático, mas que não é automático quando a gente está aprendendo uma língua diferente. Em geral, a gente traduz aquele conceito, aquele elemento para a nossa língua nativa e depois elabora a língua que está em aprendizagem para ser emitida. Então, o pensamento, o tempo todo, está sendo reelaborado através das palavras. E o controle motor da vocalização e o próprio ato de vocalizar. Quer dizer, o nosso cérebro propicia, através das suas estruturas, as nossas capacidades de fala. Então, nós temos localizados no cérebro os locais, as áreas específicas para cada emissão, para cada tipo de comportamento. Então, nós temos aqui a elaboração do pensamento, não é? Aqui nós temos a audição, a capacidade de decodificação da audição, nós temos a capacidade de decodificação da visão. Através de todas as áreas, os pensamentos, né, são elaborados, formação das palavras, e são emitidas, a palavra é emitida através das áreas motoras. Então, a transparência seguinte vai trazer para nós uma melhor comparação na questão da função do cérebro na comunicação. Então, quando nós pronunciamos uma palavra que nós ouvimos, não é? Quando alguém nos dá bom dia, e a gente retribui o bom dia, o que vai acontecer? Esse bom dia é captado pela região auditiva, é reelaborado na área de Broca, que é responsável pela fala, e vai emitir um comportamento de fala. Já quando nós
Também quando nós vemos e somos capazes de repetir. Então, se nós vemos uma palavra escrita, né, está escrito no papel, sonho. Então, eu vou falar, repetir a palavra sonho. O que vai acontecer? Essa palavra é decodificada na região visual, é levada para a região em que a audição, a memória da audição está presente, é envolvida a área de Broca para que eu possa emitir essa palavra sonho. A gente vê por aqui, de uma maneira bastante simplória, as áreas, todo o nosso cérebro está ativado para a elaboração da palavra. Então, quando nós emitimos uma palavra, daí a dificuldade que uma criança tem de falar, quando nós emitimos uma palavra, nós trabalhamos com várias áreas do nosso cérebro. Primeiro, nós temos que entender o que nós ouvimos e temos que aprender o local que vai responder sobre aquilo. Mas aqui eu trouxe um pensamento que eu gostaria de colocar, porque o que acontece? Falar é fácil, né? Nós temos essa capacidade constante de fala. No entanto, há que se ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conversação cria o ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Porque ao falarmos, a gente cria, se o nosso pensamento cria as formas, a palavra não cria forma só em nós, cria forma nos outros, no ambiente. Então, aliás, o profeta enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor do tempo, estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio para que o verbo, que é uma potência divina que nós ganhamos, que nós temos, seja em nossas ações o colaborador do Pai. Aqui está no Obreiros da Vida Eterna, mostrando a importância da fala e a preocupação que a gente tem com a aquisição desse cabedal, dessa possibilidade em nossa vida, né? E a partir de que o homem começou a falar e a emitir, a utilizar o seu pensamento e expor seus pensamentos, ele passou a ser um pensamento contínuo. Então, com exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento, por adquirir gradativamente a mobilidade e elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que então paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas às outras. O que acontecia anteriormente? Os espíritos superiores não conseguiam se comunicar com o homem, porque o homem não tinha a capacidade do pensamento de emitir, não havia essa possibilidade. Agora há uma comunicação pelo pensamento com os espíritos superiores, né? Aproveitando-se essa permuta constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento da responsabilidade para conduzir a própria jornada. Através, então, da compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o intercâmbio, fundamenta-se no cérebro, portanto, o pensamento contínuo. O homem, inicialmente, tinha ideias relâmpago. Ele via
e ele tinha uma ideia sobre aquilo. Ele ouvia, ele tinha uma ideia sobre aquilo. Ideias relâmpago ou ideias fragmentadas da crisálida de consciência do reino animal, do início dessa consciência do reino animal. E agora o homem passa a ter conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Então o homem agora pode transmitir através do seu pensamento, através da fala, os pensamentos que lhe vêm à cabeça. Ele articula esses pensamentos. Fixando o pensamento em si mesmo e fatigando-se para concatená-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso, a meditação compulsória ante os problemas da vida. Vejam a importância naquele momento já da meditação. A gente vê que também foi falado no seminário passado a importância da meditação para o nosso desenvolvimento mental, principalmente da glândula pineal, das nossas comunicações, né? Então, nesse momento, essa meditação aparece, o homem começa a ficar em si mesmado, pensando sobre si mesmo, coisa que ele não tinha antes, porque o seu pensamento não era contínuo. Passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias, ele começa a expor as suas ideias. E com isso, ele a desprender-se do carro denso de carne, desligando as células de seu corpo espiritual das células físicas, durante o sono comum, para receber em atitude passiva ou de curta movimentação, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais. Então o homem agora pode se comunicar com os espíritos superiores através do sono, né? Quando ele está, os seus pensamentos já estão presentes. Como nos diz a questão 402 do Livro dos Espíritos, durante o sono o espírito adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Por isso que a gente sempre levanta da importância da gente fazer oração antes de dormir, que com certeza o nosso espírito vai encontrar com outros espíritos, sejam eles para o bem ou para o mal, né? Então, em seguida, a gente vai ver que o continuismo da ideia consciente acende a luz da memória. O homem não tinha memória, agora ele é capaz de lembrar coisas que aconteceram, isso já foi desse jeito, e ele articular através da memória a criação de possibilidades. Antigamente existia só um automatismo das ideias relâmpago e fragmentar. Agora ele tem, pelo pensamento contínuo, ele é capaz de memorizar, permitindo-lhe armazenamento automático de pensamentos, lembrança e de tudo quanto aprendeu. Eu estava vendo um filme de uma série que está passando aí na Netflix, não sei se alguém já viu, fala sobre tecnologia, e que eles mostram a possibilidade de um chip na pessoa, e aí eles acessam esse chip e eles têm a informação de toda a memória, não passada, mas a memória atual daquele indivíduo. Quando a gente vê isso, fala assim, não, isso é uma visão futurista, mas me preocupei muito com essa possibilidade, porque a gente já tem acesso, né, da questão da consciência, o inconsciente através da regressão e também da vida atual, da regressão dos fatos passados. Mas isso é o acesso por terceiros, que tem a possibilidade de acessar o nosso cabedal de memória nessa atual existência, para inclusive identificar se aquele comportamento, se aquele crime, se aquela ação foi ou não produzida por aquele ser. Realmente, como a gente está evoluindo muito, daí pode ser algo muito próximo, né? Mas do automatismo o homem passa a ter a memória e essa memória passa a dar a ele possibilidades de crescimento. E principalmente ele entrar numa nova etapa, que é uma luta evolutiva. Por quê? Entre a alma que pergunta, ele começa a questionar, ele começa a propor, ele começa a ver as diferenças, ele começa a ouvir os outros se exporem. Então isso leva a ele questionamentos.
a existência que se expande. O homem começa a entrar em contatos com grupos outros, não é? A partir da formação de agrupamentos, de cidade, tribos, né? De lutas com grupos estranhos, são possibilidades que ele vai tendo. A ansiedade vai se agravando porque ele começa a questionar e a ficar inseguro, a ter dúvidas, a ter incertezas. E principalmente o espírito que responde ao espírito no campo da intuição pura, porque a comunicação existe entre ele e o mundo espiritual. E aí esboça-se uma imensa luta que traz ao homem ansiedade, traz ao homem incerteza, traz ao homem dificuldades em seu processo evolutivo, né? Então, o homem que lascava a pedra e que se escondia nas furnas, que escravizava os elementos com violência e que matava indiscriminadamente para viver, é levado pelos pelos instrutores espirituais a questionar as causas das coisas. Então, esse pensamento contínuo faz com que o homem medite sobre a própria existência, as causas, as funções, as finalidades das coisas, e a fazer outras indagações de natureza já agora filosófica, o sentido da própria vida. E ao adquirir maior independência ante a condução do seu destino pelas inteligências divinas, passa a se sentir sozinho em meio à grandiosidade do mundo. E refugia-se no amor e egoísmo, na intimidade da prole que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Ele sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. Ele começa a perceber que existia muito mais do que ele imaginava, que era só aquele pedaço em volta dele. Então ele começa a se questionar sobre o próprio universo. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador, oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se degladiam. É a luta evolutiva entre o bem e o mal. Então o homem já se sente dividido, já percebe que existem coisas ruins e coisas boas, mas ele percebe que existe um ser superior, que ele não é capaz de fazer aquilo, né? Então já começa a noção da divindade. Os porquês ali nascerem fragmentários no íntimo provocam a aflição e o temor. E aí, o amor, ainda animalesco, mas já presente muito tempo antes, só que agora é que ele toma consciência desse amor, né? Porque essa centelha de Deus já está nele, a centelha de amor. Então, o amor ainda animalesco aos filhos e o desafio da sobrevivência o levam a buscar a solidariedade dos seus semelhantes, com o que mentaliza a constituição da família. A gente tem que ver que naquele período a família era extensiva, não era pai, mãe e filho, né? Era a família maior, um bloco maior. Então ele começa a perceber que é através desse agrupamento que ele expõe os seus sentimentos. Tem a percepção de que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, como os animais que com ele convivem, que lhe cabe superar os mecanismos, cooperando para a ordem do mundo que lhe serve de moradia. Então, nesse momento, a ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o pensamento. Ele começa a ter pena do outro, ele começa a sentir o que o outro sente, ele começa a ver que ele é diferente do animal, ele cria instrumento para destruir o animal não é capaz de fazer isso. Então, essas noções fazem com que a ideia de moral venha a permanecer nele, a se tornar presente. Então, André Luiz, na obra Libertação, no capítulo 2, nos afirma: qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas, são forças vivas, como essa figura está mostrando. Eu lembro sempre a Regina falando, né? Quem é que vence, Regina, bem ou mal? Aquele que você alimenta mais. Aquele que se melhor alimenta, é o bem ou o mal.
Então, são forças vivas. Sem a posse delas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Então, voltando lá no Leon Denis, nesse capítulo maravilhoso, ele fala o seguinte: nestes momentos, diz Leon Denis, quando aplicamos o ouvido ao que se passa no fundo do nosso ser, ouvimos como um caixão de águas ocultas e tumultuosas, o fluxo e refluxo do mar agitado da personalidade, dos vendavais da cólera, do egoísmo e do orgulho escapelo. São as vozes da matéria, o chamamento das baixas regiões que nos atraem e influenciam ainda as nossas ações. Mas essas influências podemos dominá-las com a vontade. Podemos impor silêncio a essas vozes. Quando em nós se faz a bonância, quando o murmúrio das paixões se aplaca, eleva-se então a voz potente do Espírito Infinito, o cântico da vida eterna, cuja harmonia enche a imensidade. Então, o bem e o mal estão presentes e o homem aqui descobre o bem e o mal porque ele já está moralizando, sente as ideias morais. E aí nasce a responsabilidade. Como? Porque ao ver a natureza tão perfeita, ao ver a natureza sempre se colocando, começa a surgir um sentimento de religiosidade no homem. As indagações vão do questionamento do bem, do mal, da vida, das posturas, prenuncia a filosofia. As experiências que ele começa a fazer, ao fazer os seus instrumentos, as suas construções, pré-anunciam a ciência. A sede de conforto e beleza, inspirando o nascimento das indústrias e das artes, e principalmente o instinto de solidariedade prefigura o amor puro que existe entre os homens, né? Esses eram pensamentos nebulosos que lhe torturavam a cabeça e inflamavam-lhe o sentimento. Então o homem se coloca diante de tudo isso e vai exatamente, como diz André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, no capítulo 21, o instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade. Porque na medida que ele convive com os outros, ele desenvolve o seu pensamento, o seu conhecimento cresce, e cresce também a responsabilidade. E semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. Neste contexto de forças que obrigam a evoluir, o homem, ao enterrar os seus entes queridos, reconhece a morte que lhe provoca dor e angustiosas indagações. Rude e na vastidão do Paleolítico, o homem aprende a chorar. Então o sentimento se exterioriza com mais força, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face mortal e invisível da própria consciência. Então o homem toma consciência da vida, toma consciência de que ele é limitado, que ele morre, não é? E tudo isso vai trazendo a ele as possibilidades de conhecimento de si mesmo e de evolução. Reconhecendo-se ínfimo e frágil diante da vida, o homem compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. Então, Leon Denis também diz nesse texto, no entanto, como diz Leon Denis, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade. Ele está entregue a si mesmo, mas ele já aprendeu a ser solidário, ele já aprendeu a viver em comunidade, não é? Livre dentro dos limites que lhe assinalam as leis eternas, faz-se o arquiteto do seu destino. O seu adiantamento é obra sua. Nenhuma fatalidade o oprime, salvo a dos próprios atos, cujas consequências nele recaem. Mas não pode desenvolver-se e medrar-se não na vida coletiva, com o recurso de cada um e em proveito de todos. Quanto mais sobe,
tanto mais se sente viver e sofrer em todos e por todos. Na necessidade de se elevar a si mesmo, atrai a si, para fazê-los chegar ao estado espiritual, todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveram. Quer fazer por eles o que por ele fizeram os seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que o guiaram na sua marcha. A gente vê que até agora toda a espiritualidade esteve presente. O homem começa a tomar consciência disso, né? Então, eu achei linda essa transparência, mostrando o homem chegando a Deus, né? E assim nasce o princípio da responsabilidade. Essa evolução que é material, é uma evolução espiritual também. Também Leon Denis nos diz o seguinte: o espírito molda a matéria, comunica-lhe a vida e a beleza. Vejam a beleza da evolução, né? A gente vê nessa transparência. É por isso que a evolução é, por excelência, uma lei de estética. As formas adquiridas são um ponto de partida de formas mais belas. Tudo se liga. A véspera prepara o dia seguinte. O passado gera o futuro. A obra humana, reflexo da obra divina, expande-se em formas cada vez mais perfeitas. Vocês já se imaginaram como é que nós seremos no futuro se nós continuarmos em evolução? Não dá para pensar, né? Então a gente vê aqui que essa evolução material e espiritual continua. E aí, como nós fomos da mônada e seremos um dia seres espirituais, desde a hora em que caiu na matéria, qual foi o caminho que seguiu para remontar até o ponto atual da sua carreira? Precisou de passar vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixava, ao sair de cada existência, como se faz com um vestuário inútil. Todos esses corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhes as cinzas, mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade. Prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. Isso também está naquele livro do Leon Denis. Além disso, ele diz: emergir grau a grau do abismo da vida para tornar-se espírito, gênio superior. E isso por seus próprios méritos e esforços, conquistar o futuro hora a hora, ir-se libertando dia a dia um pouco mais da ganga das paixões, libertar-se das sugestões do egoísmo, da preguiça, do desânimo, resgatar-se pouco a pouco das suas fraquezas, da sua ignorância, ajudando seus semelhantes a se resgatarem por sua vez, arrastando todo o meio humano para um estado superior. Tal é o papel distribuído a cada alma. Para desempenhá-lo, tem ela à sua disposição toda a série de existências inumeráveis na escala magnífica do mundo. E eu complementaria, sempre com a supervisão dos instrutores espirituais. Então, nós somos seres em evolução. Portanto, a metamorfose continua. Nós estamos evoluindo. Hoje, seres imperfeitos, né, aprendendo aqui um pouquinho mais. Amanhã, quizás, ajudando os nossos companheiros da retaguarda a evoluir. E aqui estão as referências bibliográficas utilizadas nesse texto. Obrigada. Cíntia, vão responder as perguntas. Maria Hermínia, obrigada por essa poesia que você trouxe para a gente hoje. Eu não sei se contagiou a todos, mas chega a ser emocionante a gente acompanhar um raciocínio desse. Obrigada. Muito bem. Eu vou voltar aqui para a gente se inspirar, né?
e deixar a palavra aberta para quem quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, fazer alguma colocação. Cadê os nossos faladores de plantão ali? Eu estou aqui em cima, né? A Janora está ali, né? Cadê o Felipe? Não está aí hoje, não? Eu não ouvi hoje. Derli quer falar alguma coisa? Doutor Francisco? Bom, enquanto vocês pensam ainda, todo mundo subiu, né? Subiu aos céus agora, depois dessa explanação da Maria Hermínia. E enquanto vocês descem aqui para a Terra, eu vou fazer um comentário interessante, porque vocês viram que uma coisa que me chamou muita atenção na apresentação da Maria Hermínia foi a questão, fica aqui do lado, querido. Ela veio mostrando a evolução, a fisiológica, né, do nosso corpo para poder falar. E em determinado momento ela adquiria essa condição de falar. Tem um slide aqui em que ela diz que as ansiedades aparecem, né? Que o homem começa a tomar noção de si mesmo, a se conhecer. Ele vivia num meio em que ele só enxergava o que estava à volta dele. Agora o olhar dele se expandiu, ele já consegue se comunicar e enxergar mais longe. Então será que foi tão ruim assim evoluir para gerar essa ansiedade, esse meio de se manifestar no meio? Olha bem, ela fez várias vezes a comparação com a evolução da criança, né, até o adulto. A criança nasce só monossilabicamente, ela se manifesta. Primeiro só chorando, depois monossilabicamente. Aprende a manifestar-se de forma, as suas alegrias, as suas tristezas, a nos mostrar isso tudo. E pela imitação, a gente fala, ela repete, a gente fala, ela repete. Como ela fica a maior parte do tempo com a mãe, né? A gente ensina logo a falar mamãe, né? Mamãe, 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 ela repete. Algumas crianças mais rebeldes ouvem falar mamãe, mas falam papai. Aí a mamãe fica triste. Mas é assim mesmo. É a evolução. A importância da gente falar corretamente com a criança, para que ela aprenda a falar corretamente, porque aquilo que ela registra, ela vai falar. Então, vamos lá voltar para o ser humano. Ele está se desenvolvendo. As impressões que ele tem vão dar a ele a condição de escolher entre o certo e o errado. A criança também. Aí quando a gente ensina a falar as coisas erradas, que acha bonitinho, aí quando fica maiorzinho, a gente está falando errado, menino, que coisa feia. Mas foi a gente que ensinou. E às vezes a gente não ensinou nem na palavra, a gente ensinou na atitude, né? Por que a ansiedade e o medo? Porque a condução era quase que 100% da espiritualidade até então. A partir desse momento que ele começa a se comunicar e a manifestar o que ele gosta e o que ele não gosta, ele passa a entrar no domínio da responsabilidade pelos seus atos. Aí ele se acha diante do Criador um ser solto, porque o Criador ainda está olhando para ele como ele olha para a gente até hoje. Mas ele já está entregando para a gente o dom, né, do livre-arbítrio, de escolher. E aí a gente vai se colocando no mundo, desenvolvendo esse pensamento contínuo, a noção de responsabilidade e cada vez mais se tornando dono da própria vida. Olha, vamos voltar para a criança. A criança aprende a andar porque a gente segura na mão, as perninhas estão trôpegas, a gente segura na mão até ela ter as perninhas fortes. Quando ela está mais fortezinha, a gente segura só numa mão. Depois ela vai sozinha tropeçando e caindo e vai até adquirir a postura mais equilibrada e forte para poder se manifestar. E aí começa a fazer arte. Sobe em cadeira, em sofá, cai no chão, rala o joelho, chora, né? Mas o que ela está fazendo com isso? Ela está investigando o meio em que ela vive, vendo o que é bom e o que não é, escolhendo entre o certo e o errado. O Felipe falou uma coisa que foi no dia da Leila, se não me engano, sobre a gente permitir que a criança, não dizer não imediatamente, permitir que a criança experimente com a supervisão da gente, para que ela possa aprender a fazer essa escolha do certo e do errado. Tirar as próprias conclusões, porque vai chegar um momento que vai ser um adulto, completamente responsável por si, como um homem que foi evoluindo e adquiriu, no domínio da responsabilidade, o domínio sobre si mesmo. E aqui estamos nós hoje. Vocês se lembram, na apresentação do seminário, no primeiro dia,
né? Que nós falamos sobre um filme que eu vi na véspera do início do nosso seminário, que eu achei assim tão interessante. Se ninguém viu ainda, é um desenho animado. Mas eu acho interessante a gente ver e refletir sobre o que nós vimos aqui hoje. O nome do filme é Os Prudes. C-R-O-O-D-S. Tá? É interessantíssimo, porque tudo isso que a Maria Hermínia descreveu aqui pra gente acontece no filme. Tá? Eles vivendo fechadinhos, o sol é que indicava a hora que eles tinham que se proteger dentro da caverna, porque eles não conheciam fogo, né? E assim, a linguagem deles era ainda muito primitiva, muito rústica. Quando eles queriam fazer um carinho, eles ronronavam. Era mais a linguagem dos animais. Quando eles estavam em posição de ataque para caçar, para sobreviver, eles urravam igual os animais, né? E o instinto de proteção familiar, porque era uma família, mãe, pai, 3 filhos e a avó, que era a mãe da esposa, a sogra, né? Tá vendo? Ela está presente aí desde o homem primitivo, né? E assim a gente vai vendo esse desenvolvimento e num filme infantil que serve muito bem para a gente desenvolver esse raciocínio lógico aqui em cima do que a Maria Hermínia falou hoje. Gente, eu já falei demais, eu não vou reapresentar a apresentação da Maria Hermínia, porque foi assim muito feliz. Eu gostaria que alguém se manifestasse e desse a sua impressão e dissesse alguma coisa. Que bom. Já que temos que falar, lembra que eu preciso de falar, então eu já gosto de falar, né? Excelente sua aula. Eu achei muito interessante o permeio dos livros. Desde lá do Guyton, né, da fisiologia, do Netter, da anatomia, em excelência, mas da doutrina, e essa questão da comparação com o Leon Denis, com o livro. Então isso esclareceu muito, mais do que com esse permeio do livro de Leon Denis, esclareceu mais do que, pelo menos para mim, foi muito mais claro do que quando eu li a primeira vez. Então parece que se iluminou, né? O capítulo se tornou iluminado. E a questão do livre-arbítrio, e lembrar que cada um segundo suas obras, segundo seus méritos. Então é essa própria evolução, é a própria misericórdia de Deus vindo com a própria evolução. É isso, para acrescentar. Obrigada, Dr. Francisco. Parágrafo tem no capítulo que fala quando o homem aprendeu a chorar, né? Falou que ele aprendeu a sepultar seus mortos. E aí eu lembrei daqueles homens lá, os Cro-Magnons, que foram encontrados, aqueles fósseis, né? Lá nas cavernas da França, né? E aquela comunidade ali foi uma comunidade que sobreviveu à era glacial, né? E a gente tem, acho que numa leitura espírita também, não sei onde eu vi isso, a capacidade que eles tiveram de sobrevivência durante aquele período tão árido, né, tão difícil da história do planeta, foi justamente porque eles se aproximaram. Então, ao se aproximar, eles foram ficando mais solidários, né? Foram desenvolvendo o amor, foram tendo mais sentimento, foram sepultando os seus mortos. Segundo a história conta, eles foram os primeiros a sepultarem e a levarem assim aquelas coisas como botarem flores e ornamentos, não é? Envolverem os mortos com esse amor. Aí eu fiquei pensando em tudo isso e lembrei que, de novo, voltando a essa estrutura toda do livro Evolução em Dois Mundos, que é bacana, né? É a maneira como André Luiz ele deve ter pensado bastante de como estruturar esse livro. Porque nós vamos falando de tudo, a gente fala da bactéria ao ser humano e vai especificando durante o processo. E a gente vê a sabedoria divina, né, nos colocando, ao longo desse processo evolutivo, nos colocando frente a frente com as dificuldades, com o sofrimento, com a dor. Porque foi através, e o Leon Denis fala muito bem disso,
problema do ser, do destino e da dor, né? Quando ele fala justamente esse nosso encontro com a dor e com a dificuldade desenvolveu esse sentimento. Aí eu lembrei da Leila tá ali, né? Eu lembrei lá dos porões da mente, eu lembrei dos 3 andares do cérebro, né? Lá no reptiliano, onde a gente tem lá dentro de nós, o nosso espírito está lá, nosso senso de sobrevivência, né? Depois a gente desenvolveu as emoções, só ficou meio assim, mais instinto e coisa. E depois, então, é que a gente foi desenvolver isso aí. Você trouxe hoje para a gente de forma assim, muito bonita, né? Desenvolvendo a nossa capacidade cognitiva, o nosso sensoriamento, né? As nossas emoções, as emoções sendo trabalhadas de um jeito bem mais inteligente. Então ficou muito bom mesmo, eu gostei muito, Maria Hermínia, da tua apresentação, do teu trabalho, da tua calma de falar pra gente. Foi muito gostoso. Você tem uma dicção ótima. Eu entendi cada palavrinha tua e foi muito bom, novamente. Quem mais vai falar? Falei? Leila, acho que o fio não vai aí, é bom você chegar aqui mais próximo. Pode voltar aquele slide da evolução nos crânios que você colocou? Aí, eu estava pensando naquilo que você falou, Noris, assim, quando a gente observa os crânios, né, do homem primitivo até chegar no Homo sapiens, a gente vê que há uma mudança nessa conformação do crânio, né? Não sei se vocês observam, a parte frontal, ela é mais declinada no início e ela vai retificando aos poucos. Então, o que isso quer dizer? Que no decorrer da evolução, o homem ganhou massa encefálica, né? Eles estimam que o ganho tenha sido em torno de 500 a 800 gramas que o homem primitivo ganhou em relação ao homem moderno. E é interessante que o que cresceu no cérebro foi a área frontal, foi o lobo frontal. E o que fica no lobo frontal? A fala, né? A área de Broca fica na fala, então a área de Broca fica no lobo frontal. E além disso, o que tem o lobo frontal? É o lobo que vai desenvolver a questão do comportamento, das questões morais, a consequência, a previsibilidade das atitudes de cada um. Então, não sei se vocês se lembram, eu até citei na minha apresentação uma coisa do Zé Luiz que falava o seguinte, André Luiz, que falava o seguinte, que nós ainda não descobrimos todo o potencial do nosso lobo frontal, que a evolução, né, o tempo, há de nos iluminar. Quer dizer, André Luiz já citava que tinha muita coisa para evoluir. Então, quando a gente fala como será a evolução daqui a algum tempo, eu imagino que o nosso lobo frontal deva crescer mais ainda, né? Para a gente crescer essa questão da moralidade, né, dos aspectos ligados ao comportamento, as consequências das atitudes e tudo mais. Ao contrário do que era antes, que o reptiliano, que seria a parte primitiva, está ali, lá dentro, está pequenininha, né? Eu acho que a gente vai ter uma testa enorme, né? Imagino que sim, era só isso. Vocês já viram no corpo da criança em formação o tamanho da cabeça, desproporcionalidade com o corpo? À medida que aquele corpo vai crescendo, é que as proporções vão ficando mais simétricas, né? Mas a cabeça é maior, porque está ali a fonte de todo o desenvolvimento daquele ser. Ela falou que até os 2 anos o cérebro se desenvolve rapidamente, que faz parte de todo esse processo, né, para amadurecimento cerebral e do pensamento também, para caber ali tanto pensamento, tanta memória, tanta coisa, né? Derli, queria falar. Uma coisa que ela falou que me chamou muita atenção, a questão da responsabilidade da fala, né? Nós, sabendo já identificar o que é certo e o que é errado, o compromisso de impactar nos outros, as nossas ações, os nossos pensamentos, gerando comportamentos, não é, Maria Hermínia? E o pensamento contínuo leva exatamente isso, que você tenha elaborações melhores e nós estamos rumo à angelitude. Você dizendo aí, como é que seremos, né? Se a gente pegar por parâmetro
a imagem que nós temos de Jesus, a imagem que nós temos de Maria são pessoas belíssimas, né? Fisicamente falando. Aí no evoluir plástico, né? Que você falou muito bem. E a gente não esquecer que esse pensamento, ele não se conjuga só entre nós encarnados. Nós estamos já, ela bem colocou, que nós já estamos numa comunicação entre os dois planos, de encarnados com desencarnados também. E aí somos todos responsáveis pelo ambiente que construímos, né? Achei muito boa a sua exposição e as colocações que você fez muito apropriadas. Obrigada. Alguém mais? Meu nome do senhor? Senhor Laerte. Laerte Antônio. Belíssima explanação. E deu para sentir direitinho a evolução do pensamento, que é um atributo do espírito. Então deu para acompanhar direitinho a evolução espiritual, né? E a respeito do crânio, né, que avolumou-se, ele está no limite, ele não pode mais dificultar o parto, né? Então, ele vai desenvolver o neocórtex, assim como evoluções do próprio cérebro, para poder suportar novas evoluções, né? E gostei demais da explanação, viu? Sucesso para você. Mais alguém? Eu vou falar uma coisa aqui, tem médicos aqui, então se eu estiver falando uma besteira, vocês me corrijam. Mas eu acho interessante, eu já há algum tempo, né, meus filhos passaram por isso, é uma geração diferente, é só porque nós estamos falando do aparelho fonador, da boca, né, dessa parte toda. Nós tínhamos uma arcada maior que comportava todos os nossos dentes. As crianças hoje nascem e os dentes, a maioria das crianças hoje usa um aparelho dentário, tem que extrair dente para poder caber tudo na arcada dentária. Eu tenho um dentista ali que não me deixa mentir sozinho, né? Então, isso já pode ser um processo já de desenvolvimento, né? Tem que extrair os sisos, né? Não cabe mais. Então, isso já pode ser a gente vê essas coisas e não atenta muito, mas quando a gente começa a estudar algo assim como esse livro, a gente começa a observar determinados detalhes e se fazer perguntas, será que, né? Como o senhor falou que o cérebro já foi ao máximo, não comporta mais, ele tem que buscar uma nova forma de contemplar todas essas novas informações que chegam. Tudo isso no nosso corpo também está evoluindo, né? Nós falamos disso aqui algumas semanas atrás, né, das necessidades fisiológicas hoje das crianças que estão nascendo são diferentes das nossas de antigamente, que a gente tomava aquele engrossado de maisena, e hoje em dia a maioria das crianças tem intolerância à lactose, não gosta, né? São coisas que estão acontecendo que fazem parte desse fator de progresso. Mais alguma colocação? Regina? Porque a boca, você diz com relação aos dentes que parece que não cabem na boca. A minha colocação é com relação aos pés chatos. Porque também na minha época de criança e tudo, quase todas as crianças tinham que usar botinhas. E hoje a gente não vê mais botinha. Cadê os médicos aí para explicar isso? Também não é uma certa melhora, né? Então a gente não vê mais criança com botinha dando aquela dificuldade, né? Então tem também alguma coisa aí, nessa parte aí do nosso corpo, lá de cima e na outra ponta também, não é só isso. De todos aqui, das colaborações que foram feitas, e vamos aproveitar este momento para agradecer a Deus, elevar nossos pensamentos, para agradecer a Deus a oportunidade que temos de desenvolvermos o nosso raciocínio lógico, de nos dar a oportunidade do conhecimento,
que amplia os nossos horizontes, a nossa inteligência, para compreendermos os mecanismos da vida.